Lula ou Bolsonaro? Quem vai ganhar essa eleição? O que eu devo fazer com o meu dinheiro? O que esperar do mercado financeiro caso um ou outro ganhe? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eleições aqui no Brasil, inflação em alta nos Estados Unidos, guerra entre Rússia e Ucrânia e a economia da China mais lenta. Será que tudo isso gera impacto no seu bolso? Como esse cenário nacional e internacional interfere nos seus investimentos? Será que pode atrapalhar a evolução e a construção da sua tão sonhada renda passiva? Fica comigo porque o vídeo de hoje é uma análise de como esse cenário pode impactar na sua vida financeira. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o João Carvalho, especialista em finanças, milhas aéreas e investimentos, e eu criei o canal Bolsa Start, onde eu falo sobre esses assuntos para você, sempre de forma simples e direta. Se você é investidor ou quer começar a investir, você, assim como eu, tem que estar ligado nesses cenários econômicos. Muitas pessoas preferem não entrar nessa parte da política, mas quando a gente fala de investimentos e dinheiro, não tem como excluir isso da conversa, porque as decisões que os políticos tomam quando eleitos interferem diretamente na relação que a gente tem com o nosso dinheiro, com o nosso acúmulo de capital. É como um efeito dominó. Uma atitude de um governante, seja ele presidente, governador, ministro, deputado, senador, vai gerando uma série de efeitos cascatas até chegar ao bolso do consumidor final. Por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia prejudica o mundo inteiro. Essa situação gera aumento do preço das commodities no mundo e gera inflação aqui no Brasil. E a inflação não é algo exclusivo do Brasil. Os próprios Estados Unidos estão com inflação até maior do que o Brasil nos últimos 12 meses. Isso faz com que mais pessoas queiram mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos, pois agora eles subiram a taxa de juros, que faz o quê? O real se desvalorizar frente ao dólar e as ações brasileiras caírem de preço. Continuando a situação do exterior, a China tem tido uma desaceleração da sua economia nos últimos tempos, o que impacta países que são exportadores de commodities, como o minério de ferro, aqui do Brasil. Para você ter uma ideia de como a China é um parceiro comercial importante do Brasil, em 1989, ela representava em torno de 1,8% das exportações brasileiras. E em 2021 esse percentual era de 31,2%. Portanto, qualquer aceleração ou desaceleração da economia chinesa impacta diretamente aqui no Brasil. Mas olhando para as questões internas do país, que eu sei que é por isso que você está aqui até agora, o que mais tem mexido com a vida dos brasileiros e até com o humor de muitos brasileiros são as eleições presidenciais. Por exemplo, muita gente que pretendia investir no Brasil está segurando esse investimento para ver qual o resultado das eleições aqui no país. E isso não somente para investimentos. Tenho muitos amigos que são corretores de imóveis e eles falam que tem vários clientes esperando o resultado das eleições para definir a compra de um novo imóvel, para fazer um novo investimento. Então, isso é geral no mercado. Muita gente esperando a definição para poder tomar sua decisão. E quem já investe o seu dinheiro também deve estar pensando, poxa, será que não é melhor eu vender os meus ativos e esperar o que vai acontecer e depois tomar minha decisão? Eu tenho recebido muito a minha pergunta nas minhas redes sociais, João, o que fazer com o meu dinheiro nesse período eleitoral? E nesse assunto tão polêmico, cheio de informações, eu decidi fazer um compilado pegando o desempenho da Bolsa em todos os anos eleitorais nas últimas eleições. Também vou falar um pouco sobre como foi o mandato do ex-presidente Lula e o contexto em que ele viveu quando presidente. E vou falar sobre o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro e o contexto que o mesmo viveu. Mas antes de seguir com o vídeo, se você está curtindo o conteúdo, deixa aqui o seu like, seu comentário e compartilha com todo mundo. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora mesmo, te inscreve, ativa o sininho, porque toda terça-feira tem live e toda sexta tem vídeo novo, combinado? Agora vamos lembrar um pouco do nosso histórico e ver como foi o desempenho das bolsas nas últimas eleições. O bom da gente fazer essa análise é que os dois candidatos já foram presidentes. Então a gente vai poder voltar e ver como a Bolsa de Valores se comportou nos anos eleitorais em que os mesmos foram eleitos. No ano de 2002, quando o ex-presidente Lula foi eleito pela primeira vez, o mercado ficou bastante estressado. A Bolsa apresentou uma tendência de queda durante todo o ano de 2002 e se recuperou um pouco ao final do ano. Porém, teve uma queda de 17% nesse período. Em 2006, ano da reeleição do ex-presidente Lula, mesmo em meio ao escândalo do mensalão, a bolsa subiu mais de 30%, refletindo as boas condições econômicas em que o país vivia. Em 2010, o ex-presidente conseguiu eleger a sua sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff.
A bolsa encerrou o ano de 2010 praticamente no mesmo patamar do ano anterior. Já em 2014, o ambiente econômico não era tão positivo. Dilma conseguiu a sua reeleição, porém, entre os anos de 15 e 2016, ela sofreu o seu processo de impeachment e foi retirada do seu cargo. Em 2018, antes de Bolsonaro assumir a faixa de presidente, tínhamos muita incerteza de como seria a equipe econômica do atual presidente. Em quase 4 anos de Jair Bolsonaro, nós passamos por uma pandemia, o que desestabilizou todas as economias do mundo, inclusive a do Brasil. Apesar disso, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de todos os produtos e serviços produzidos dentro do país, tem apresentado sinais de melhora, especialmente comparado com as grandes economias do mundo, como a dos Estados Unidos. No ranking do PIB mundial, que reúne 29 países, o Brasil ocupa a 7ª posição e o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, projeta um crescimento do PIB para este ano de 3%. Mas será que esse cenário vai se manter assim? O que pode mudar na economia brasileira com a reeleição de Bolsonaro ou com a eleição de Lula? Como essa definição vai afetar os seus investimentos e o seu poder de compra? Para que a gente fale disso, eu preciso falar um pouco de como foram os mandatos dos dois presidentes. Nos anos que sucederam a primeira eleição do ex-presidente Lula, podemos dizer que o Brasil entrou numa maré de muita sorte. O mundo inteiro teve um crescimento como um todo. A China cresceu absurdamente e o Brasil, como já falado aqui, com a sua vocação exportadora de commodities, aproveitou para surfar nessa onda. Podemos afirmar que Lula teve em seu primeiro mandato tudo a favor para fazer com que o país crescesse, pois entrava muito dinheiro externo, muitos dólares, fazendo o real se valorizar frente ao dólar, fazendo o país ter uma grande melhora na sua economia devido ao cenário econômico. Porém, já no seu segundo mandato, em 2008, nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, que foi uma crise muito pesada que aconteceu nesse ano, com risco de quebra generalizada em quase todos os países do mundo. Afinal de contas, o sistema financeiro americano, ele é a base do sistema econômico mundial. Para que o Brasil não entrasse em recessão econômica, Lula mudou a política que vinha dando certo há alguns anos e começou a gastar muito mais do que ele arrecadava. Por quê? Em contrapartida com a desaceleração mundial, parou de entrar dinheiro e Lula, para manter aquilo como estava, a sensação de que a gente estava mais rico, começou a gastar muito mais do que podia. Dava isenção de imposto sobre produtos importados, sobre produtos industrializados. Não sei se você lembra da redução do IPI ou de quando ele zerou o IPI dos eletrodomésticos de linha branca ou dos automóveis. Tudo isso aconteceu no ano de 2009. Essa política de gastar mais do que se arrecadava se sucedeu nos anos seguintes e continuou no mandato da ex-presidente Dilma. E essa prática de gastar mais do que se ganha acabou gerando a maior recessão econômica no Brasil nos últimos anos. Por consequência dessa recessão e de todas as políticas que foram implementadas, Dilma acabou sofrendo seu impeachment. Já Bolsonaro, que antes era uma incerteza, teve na figura do seu ministro Paulo Guedes um porto seguro frente à economia do país e conseguiu aprovar reformas importantes e estruturais como a reforma da Previdência. Por conta dessa política mais alinhada com o mercado financeiro, é clara a preferência dos investidores para manter a equipe como está, porque a continuidade é sempre melhor para o mercado, porque você já sabe o que esperar. Porém, podemos afirmar que, ao contrário do ex-presidente Lula, Bolsonaro sempre remou contra a maré. Pandemia do Covid, guerra, inflação, um forte embate contra o Supremo Tribunal Federal e a mídia fizeram cada um dos seus dias de governo serem de tensão. Mas isso foi o que aconteceu nos dois governos. O que nós podemos esperar daqui para frente? Bom, uma coisa nós podemos afirmar: gastar mais do que se ganha é uma implosão para as finanças de qualquer pessoa. Imagine então de um país inteiro. Por isso, caso o Lula seja eleito, as empresas que são ligadas ao governo devem sofrer bastante, pois terão uma forte saída de investidores. Muitos investidores vão vender as suas empresas estatais e vão migrar para empresas que não estão tão ligadas ao governo. Por isso, empresas como Petrobras e Banco do Brasil devem sofrer bastante em preço caso o Lula
seja eleito. Já no caso de Bolsonaro, na figura do Paulo Guedes, claramente tem uma ideia de diminuir o Estado. E essas estatais provavelmente entrariam em pauta para serem privatizadas no seu segundo mandato, o que faria para os investidores ter uma grande possibilidade de lucro sendo investidores dessas empresas. E isso tudo que eu estou falando aqui para você é uma suposição que eu faço, não dá para a gente prever. Pode ser que um ganhe e faça completamente o oposto daquilo que eu estou falando agora, por isso que é uma previsão, é uma possibilidade. Mas o que eu te trago aqui é o histórico do que já aconteceu, porque é tudo que a gente tem. E a gente faz algumas projeções baseado na experiência que a gente vem acumulando aí ao longo dos anos. E aí, como você está reagindo a esse momento de indefinição? As eleições estão afetando a maneira de você investir? Comenta aqui embaixo. Até domingo, muitas dúvidas ainda estarão no ar. Então o melhor que a gente tem a fazer é manifestar a nossa escolha nas urnas e aguardar o resultado das eleições. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, agradeço a sua companhia. Não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo para fazer essas informações chegar ao maior número de pessoas possível. Então eu fico por aqui hoje, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!